Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: mulheres em cumprimento de pena na APAC de Pouso Alegre colaboram no combate ao crime. Ali você vê que é uma coisa que, tipo assim, não tá legal pro país, né? Tipo assim, não paga imposto, é ilegal, tudo isso. Então vem pra nós. O Conselho Nacional de Justiça permite que pais registrem crianças com sexo indefinido ao nascer, sem precisar de autorização judicial. O que foi previsto também no provimento é que se a criança tiver mais de 12 anos, ela tem que comparecer no ato para concordar tanto com o sexo, que ela vai passar a constar na certidão, quanto também com o novo nome. Biblioteca do Tribunal de Justiça tem acervo extenso e, entre as peças, estão publicações históricas. A biblioteca já começa por aí, ela já é um clima de paz e por isso que a gente tem, de uma certa forma, uma ideia de um templo, né? Um templo de saber, mas é um saber que está disponível, que não vai distinguir, que vai ser democrático. Atendimento remoto e outras iniciativas do TJMG serão abordadas em entrevista com o coordenador do Sejusc Virtual. A internet tem sido aliada em quase tudo, né? As mãos que cometeram crimes agora trabalham em nome da lei. As recuperandas da APAC de Pouso Alegre realizam um trabalho de retirar etiquetas de roupas e calçados falsificados que foram apreendidos pela Receita Federal. A cidade de Pouso Alegre, que fica na região sul de Minas, a 400 quilômetros da capital Belo Horizonte, abriga uma APAC feminina. São 30 mulheres. 20 delas cumprem pena em regime fechado e participam de cursos e outras tarefas dentro da unidade. As outras 10 estão no regime semiaberto, saem para trabalhar e voltam à APAC para dormir. Todas elas realizam atividades que são fruto das parcerias que a equipe busca pela cidade. A gente busca essas parcerias, né? Tenta ajudá-las, porque a maioria são de fora de Pouso Alegre, não são de Pouso Alegre, né? Que eu acho que a grande demanda são todas da região. Então, às vezes, como elas não conseguem, né, a gente fica buscando as parcerias para estar ajudando. Como o trabalho é um dos pilares da metodologia da APAC, cada tarefa é levada a sério na unidade feminina da cidade. Uma parceria deu às recuperandas uma tarefa interessante. Elas ajudam na descaracterização e destinação de roupas e calçados falsificados que foram apreendidos pela Receita Federal. A legislação ela prevê que os vestuários, que são aqueles vestuários contrafeitos, os piratas, né, que a gente chama de pirata, eles deveriam ser destruídos. Então, seriam que ser queimados, teriam que ser picotados. Mas uma iniciativa da Receita Federal aqui no sul de Minas, em parceria com o IF Sul de Minas e agora, né, juntamente com a APAC, as apenadas, elas trabalham ali, né, descaracterizando o vestuário. Durante o trabalho, as mulheres retiram etiquetas e logomarcas para que as peças possam ser doadas à população de baixa renda. Essas roupas e calçados são entregues na APAC pelo Instituto Federal Sul de Minas, uma instituição de ensino profissionalizante que realiza cursos de capacitação com as recuperandas. A partir da pandemia, a gente percebeu que a gente precisava remodelar também as nossas atividades. Com isso, a gente ficou restrito por um lado, porque não podíamos mais fazer atividades presenciais, como as que nós fazíamos aqui, por exemplo, aquelas culturais, mas por outro lado, a gente abriu outras possibilidades, que foram os cursos virtuais e também, por exemplo, agora a partir da parceria com a Receita Federal, dessas roupas, né, falsificadas que passaram a ser trazidas para cá. A APAC recebeu 4 toneladas de peças apreendidas em operações realizadas pela Receita Federal nas BRs que cortam Minas Gerais e nos comércios locais das cidades de Poços de Caldas, Pouso Alegre e Varginha. O resultado, nós temos aí aproximadamente 16 mil peças produzidas de descaracterização e para doação para as entidades cadastradas no nosso edital. E não é exagero dizer que o trabalho é transformador. Por meio das máquinas de costura doadas por uma fundação social de um banco, as recuperandas transformam retalhos de roupas descaracterizadas em novas peças, como turbantes e máscaras. E, através disso, transformam a si mesmas como exemplo de sucesso da ressocialização e pessoas capazes de exercer uma nova atividade profissional no mercado de trabalho. Ali você vê que é uma coisa que, tipo assim, não tá legal pro país, né? Tipo assim, não paga imposto, é ilegal, tudo isso. Então vem pra nós. Eu me sinto que eu tô fazendo bem e que eu posso fazer o melhor ainda.
Roupas sem condições de uso podem ainda se tornar ajuda para outras causas destinadas a outras instituições. Os turbantes são da Lacinho com Carinho, que repassa para vários institutos de câncer, não somente em Pouso Alegre, mas em todo o Brasil. E as máscaras, essas máscaras são repassadas direto para o Instituto Federal e ele que faz esse repasse para outras instituições. Essa reinserção social por meio de parcerias que assegurem oportunidades de trabalho é uma das premissas do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quando o Tribunal de Justiça está envolvido, através do projeto Novos Rumos, elas percebem que ele não está só punindo, ele também está dando oportunidade, porque a justiça é quem condena, dentro do crime que elas cometeram, mas ele também dá oportunidade, ele também estende a mão. O Instituto Federal, ele está qualificando para que ela saia e consiga trabalhar, Então, eu acho que elas enxergam, eu tenho convicção que elas enxergam isso, porque elas ficam muito gratas, elas gostam de agradecer as pessoas que vêm, que doam ou que oferecem trabalho, Foi maravilhoso. Assim, as mãos que fez as coisas erradas ia estar fazendo o bem para a sociedade também. Não são apenas linhas e máquinas de costura. Há também confiança, boa vontade e a esperança de que, com um olhar atento, dá para ver um futuro diferente. E assim se revela que elas estão costurando mais do que tecidos. Elas passaram por um momento difícil e agora elas estão voltando. A gente precisa fazer essa ressocialização dela no mercado de trabalho. Então, quando você passa essa atividade e, além disso, quando elas trabalham ali fazendo aquela descaracterização, isso ainda tem a questão da progressão da pena, E se naturalmente, assim, elas têm mais tempo para poder se ocuparem ali com uma atividade que, inclusive, é muito benéfico. É benéfico para elas, como cidadã, como ser humano, E elas estão fazendo bem também, porque esses vestuários, eles vão agraciar pessoas hipossuficientes também. E no próximo bloco, norma do CNJ permite que crianças que nascem sem o sexo definido sejam registradas e só depois coloquem a designação sexual no documento. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma recomendação que permite aos pais de recém-nascidos com sexo indefinido fazer o registro de nascimento sem autorização judicial. A definição do sexo poderá ser feita posteriormente. Essa situação é diagnosticada na sala de parto. Então, a criança nasce e a hora que o pediatra vai avaliá-la, ela percebe que a genitália não é perfeitamente masculina ou perfeitamente feminina, que ali tem um problema. Esse problema é o DDS, distúrbio de diferenciação sexual. Para o médico, a anomalia deve ser chamada de diferentes diferenciações sexuais. Acontece um caso a cada 4.500 bebês nascidos vivos. A causa é genética e dificulta a identificação imediata do sexo. Isso não é algo que deve ser entendido como uma coisa muito ruim, mas um desafio a ser levado avante. E a tendência hoje é não ter pressa para tomar uma atitude, já que a experiência médica, o conhecimento médico acumulado, está carregado de situações de atitudes medicamente muito bem pensadas, arquitetadas e que, na vida daquela pessoa que foi submetida a essa decisão, foi um desastre. Desde o dia 12 de setembro, cartórios de todo o Brasil já podem registrar na certidão de nascimento crianças com sexo ignorado, sem precisar de autorização judicial ou de comprovação de realização de cirurgia sexual. Isso pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. A mudança veio após uma norma publicada pelo Conselho Nacional de Justiça que permite a emissão da certidão de nascimento antes da definição do sexo pela família. Só a pessoa comparecer, no caso de ter definido já o gênero, o sexo da criança, o pai ou a mãe comparece no cartório, identifica qual vai ser o sexo da criança, pode também pedir a alteração do nome. E o que foi previsto também no provimento é que, se a criança tiver mais de 12 anos, ela tem que comparecer no ato para concordar
tanto com o sexo, que ela vai passar a constar na certidão, quanto também com o novo nome. Para que o registro da criança com sexo ignorado seja feito, na declaração de nascido vivo, conhecida como DNV, emitida pelo médico após o parto, deve constar a existência do problema. Ao chegar ao cartório, para fazer o registro de nascimento, nós devemos sugerir um nome neutro, um nome que dê tanto para homem quanto para mulher, entendeu? Para evitar de ter necessidade de trocar. A história sobre os atos e personalidades de uma época podem se manter na memória e também nos livros. E o riquíssimo acervo da biblioteca do TJMG faz com que essa memória atravesse os tempos e se mantenha viva para as gerações futuras. Os casos julgados pelo extinto Tribunal de Alçada, unificado ao Tribunal de Justiça em 2004, estão reunidos em 97 volumes da revista de julgados. Esses livros foram publicados entre 1975 e 2004. 243 magistrados passaram pelo antigo tribunal em quase 40 anos de funcionamento. No primeiro volume do livro da Jurisprudência Mineira, publicado em 1950, constam milhares de decisões do Poder Judiciário, como a que tratava da partilha de bens de uma família em Sabinópolis, na região do Vale do Rio Doce. Foi uma decisão proferida em 1949. Toda a história da jurisprudência mineira está disponível em 224 volumes aqui na biblioteca do Tribunal de Justiça. Nessas estantes está um rico acervo com cerca de 70 mil livros e periódicos. Arquivos relacionados ao direito, à história, à filosofia e à administração pública integram o acervo da biblioteca. Se algum pesquisador quiser precisar fazer uma pesquisa de como que o tribunal julgava em determinado período, ele é capaz de fazer isso com a jurisprudência mineira. Entre os periódicos, as informações do Poder Judiciário foram impressas no Jornal Oficial Minas Gerais até 2008. O acervo vai desde 1969. A biblioteca começou a ser formada no Tribunal da Relação, em Ouro Preto, a primeira corte de segunda instância de Minas Gerais, em 1873. A atual biblioteca foi nomeada Amílcar de Castro, em homenagem ao ex-presidente do tribunal e um dos maiores juristas do Brasil. O desembargador Oswaldo Firmo é um antigo frequentador da biblioteca. Começou quando ainda era estudante de Direito. Da minha graduação em Direito, eu usei muito a biblioteca. E, na verdade, depois disso também. A biblioteca já começa por aí. Ela já é um clima de paz. E por isso que a gente tem, de uma certa forma, uma ideia de um templo. Um templo de saber, mas é um saber que está disponível, que não vai distinguir, que vai ser democrático. De acordo com o regulamento, podem se cadastrar como usuários para empréstimos desembargadores, juízes, servidores e funcionários terceirizados lotados na comarca de Belo Horizonte, além de participantes do curso de formação para ingresso na magistratura. A Biblioteca do Tribunal de Justiça é aberta ao público para consulta e pesquisa no local. A biblioteca também oferece um riquíssimo acervo no formato digital. São milhares de livros, artigos de periódicos, áudios e vídeos. Dentro da biblioteca digital, a gente tem também alguns produtos que a gente assina, como a Revista dos Tribunais, como livros da Saraiva, da editora Fórum, da editora Lex Magister, em que todos os servidores, todos os magistrados, todos os assessores, todos os estagiários que acessem a rede TJ, a intranet do TJ, têm acesso a esse material. Veja agora os destaques da Semana do Judiciário Mineiro. O superintendente adjunto administrativo do TJMG, desembargador José Arthur Filho, recebeu uma comitiva da cidade de Alpinópolis. O grupo apresentou 2 terrenos na cidade que poderiam ser oferecidos de forma a viabilizar a construção de um novo fórum para a comarca. A direção do tribunal estuda as possibilidades de reformar o fórum ou construir um novo prédio na cidade. A comarca de Nanuque realizou um encontro para debater ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Estiveram presentes autoridades de Nanuque e do município de Serra dos Aimorés. No encontro, foram abordadas a importância de capacitar os integrantes da rede de atendimento para lidar com esses casos e de contar com ações que incentivem o empoderamento das mulheres para não dependerem financeiramente dos agressores.
A inclusão de mulheres também foi assunto na comemoração dos 40 anos da mulher da Polícia Militar de Minas Gerais. A desembargadora Juliana Campos Horta representou o presidente do TJMG e acompanhou o desfile das unidades da PM chefiadas por mulheres. A comarca de Contagem está com inscrições abertas para formar o novo grupo de jurados que vai atuar em julgamentos do júri popular. Os participantes precisam ter mais de 18 anos, residir no município, serem alfabetizados e não terem antecedentes criminais. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail 100.tejuri@tjmg.jus.br ou presencialmente na vara do Tribunal do Júri, no Fórum de Contagem. E chegou a hora de conferir as notícias da equipe da Rádio TJ Minas. Olá, Eduardo. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilson Lemes, recebeu a relação de atendimentos realizados pelo Programa Integral de Atenção ao Paciente Judiciário, PAI-PJ. O documento, entregue pela coordenadora-geral do programa, desembargadora Márcia Milanês, e pelo coordenador executivo, juiz Luiz Fernando Nigro, mostra que, atualmente, 1.054 pessoas são atendidas pelo PAI-PJ. O órgão especial do Tribunal de Justiça realizou nesta semana sessão presencial de julgamentos. Desembargadores que integram o colegiado aprovaram a minuta de resolução que regulamenta o Programa de Justiça Restaurativa e padroniza o funcionamento do Comitê e da Central de Apoio à Iniciativa. E um casal conseguiu reverter decisão da 7ª Vara Cível de Belo Horizonte para receber de uma construtora indenização de R$ 146 mil por danos materiais e R$ 15 mil por danos morais por problemas encontrados no imóvel adquirido. A 15ª Câmara Cível do TJMG modificou sentença que havia condenado a empresa a arcar apenas com os prejuízos materiais orçados em R$ 4 mil. E a seguir, uma entrevista sobre a solução de conflitos por meio virtual. Nos últimos tempos, o atendimento virtual tem sido a grande solução para os mais diversos serviços. E no Judiciário de Minas não é diferente. Nós vamos conversar com o desembargador Henrique Abiakel, que atua na 8ª Câmara Criminal do TJMG e coordena o Sejusc Virtual. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, doutor Henrique, como é que tem sido a atuação do Sejusc Virtual na solução de conflitos nesse momento em que as pessoas não se encontram pessoalmente, mas podem negociar ali essas demandas através de uma tela, de uma câmera? Bom, a pandemia trouxe uma grande crise, né? Mas ao mesmo tempo toda crise vem oportunidades, né? E vimos uma grande oportunidade em estabelecer essa possibilidade de mediação virtual, especialmente em comarcas que ainda não tinham o Sejusc instalado, né? Então, o Sejusc ele funciona muito bem para mediar conflitos, buscando uma justiça restaurativa, evitar que demandas cheguem ao judiciário, que se resolvam mais facilmente. E a partir da pandemia a gente viu essa oportunidade de ter uma maior atuação através de vídeo, através de pessoas que pudessem se encontrar virtualmente. Então o senhor acha que a internet tem sido uma aliada? Sem a menor dúvida, né? Acho que na pandemia a internet tem sido aliada em quase tudo, né? A gente tem um desenvolvimento muito grande em vários tipos de serviços pela internet, né? E essa virtualização da mediação é mais um deles, né? O Tribunal de Justiça de Minas tem uma meta de implantar Sejusc em todas as comarcas. Procede isso? Serão Sejuscs físicos, Sejuscs virtuais? Na verdade é o seguinte, o tribunal sempre tem a meta, a terceira vice-presidência tem a meta de instalar Sejuscs em todas as comarcas, Sejuscs físicos, né? Ao mesmo tempo, enquanto não há essa instalação, ela já está bastante adiantada, nós estipulamos o Sejusc virtual, né, que tem a sede em Belo Horizonte, aqui no tribunal, e que atua, num primeiro momento, nas comarcas que não têm o Sejusc físico. Mas a nossa ideia é começar planos piloto
em comarcas que também tenham o Sejusc físico, ou seja, vai ser uma realidade. Todas as comarcas, em algum momento, terão as duas possibilidades. O Sejusc físico, funcionando no foro da comarca, aliado à virtualização e a possibilidade, às vezes a pessoa mora numa comunidade longe, às vezes as partes moram até em comarcas diferentes, né? E isso tudo vai facilitar essa mediação. Fazendo um gancho em um termo que o senhor mesmo mencionou, justiça restaurativa, recentemente foi lançada a pedra fundamental da segunda unidade do mundo da APAC Juvenil de Pouso Alegre. Essa justiça restaurativa, preocupada em solucionar essas demandas ali na sua raiz, é uma preocupação do TJ? Que medidas estão sendo feitas nesse sentido? Olha, Eduardo, é muito interessante. O próprio termo justiça restaurativa, ele é um termo muito bonito, né? Porque significa restaurar a situação, né? Restaurar o status quo, o estado anterior, o estado de paz social. E a APAC, através do programa Novos Rumos, ela tem uma importância fundamental nisso, né? Medidas socioeducativas que os adolescentes infratores, às vezes, né, em conflito com a lei, são aplicadas a eles, elas têm que ter uma reinserção na sociedade, né? Reinserir na sociedade de maneira restaurativa, ou seja, justamente trazê-lo de volta ao seio familiar, incentivar o estudo, incentivar esportes. E a metodologia da APAC, todos nós sabemos que ela é muito importante para esse tipo de objetivo. Então, esse lançamento da Pedra Fundamental em Pouso Alegre nos orgulha muito. Isso tem sido uma meta do Tribunal de Justiça. Casa muito com a ideia do próprio Sejusc, as ideias de mediação da terceira vice-presidência, a ideia educadora da segunda vice. Então, entendemos que isso tem sido um mote importantíssimo para a administração do Tribunal de Justiça. O senhor mencionou essa parte educacional e recentemente temos aí um projeto de um novo Código de Processo Penal. O Tribunal de Justiça de Minas tem se preocupado com essa possível mudança, em preparar as pessoas, educá-las para lidar com essa novidade do novo código que pode vir por aí? Olha, já há uma discussão sobre reformas no processo penal brasileiro há muito tempo. Nosso Código de Processo Penal é de 1941, é um código antigo. Já houve propostas anteriores e, de fato, há uma discussão atual. Nós temos feito, junto à segunda vice-presidência, né, eu tenho a honra de poder colaborar na escola judicial, e temos promovido ciclos de debates penais e de processo penal, e temos justamente focado bastante nos problemas do processo penal atuais. Inclusive, no dia 23 de setembro, teremos um próximo evento desse ciclo, que será muito interessante, com o ministro Sebastião Reis, do STJ, que vai falar sobre questões probatórias, né, no processo penal. Então, entendemos que é importante trazer acadêmicos, trazer ministros de tribunais superiores, trazer desembargadores de outros tribunais, trazer pessoas que possam colaborar com as discussões atuais do processo penal, visando, né, fomentar essas discussões dentro dessa matéria. Então, no futuro próximo, já vão poder convidar essas pessoas para participarem, acompanharem esses debates, esse ciclo de debates? Já estão convidadas, porque o debate é, inclusive, aberto ao público, né? Qualquer pessoa pode se inscrever no site da EGF, egf.tjmg.jus.br, e acompanhar as discussões no YouTube. Então, estamos fazendo um ciclo de debates por mês e, às vezes, promovemos alguns eventos um pouquinho mais longos sobre assuntos que a gente vê que tem mais repercussão. Tem sido muito interessante. Ótimo, então, estejam todos convidados. Muito obrigado pela sua participação, desembargador. Eduardo, é sempre um prazer, estou sempre à disposição aí para poder discutir esses temas. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Basta acessar o nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Para enviar mensagens, críticas ou sugestões, escrevam um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.